Estamos ao vivo aqui pelo Tá no Pod, o podcast da Tarobá, na Expo Londrina. Eu sou o Fábio Guilhem e hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, tá? Para você que está aí acompanhando o nosso podcast, muito obrigado. Você pode interagir, você pode conversar com a gente também aí nos comentários, curtir, compartilhar também, porque o assunto hoje é muito interessante, tá? Nós vamos falar do mercado da pecuária. Nós estamos dentro da Expo Londrina, né? Uma das maiores feiras agropecuárias do país, uma das maiores também da América Latina. Há uma movimentação gigantesca aqui de negociações dentro desse segmento e por isso eu vou conversar aqui agora, deixa eu apresentar, né, o nosso convidado hoje. Ele já está aqui, é o Carlos Eduardo Cristóvão Nunes. Ele é diretor comercial da Programa Leilões, que é uma empresa que realiza leilões, né, transmite leilões pela televisão, pela internet, uma das maiores da América Latina, né, se não a maior da América Latina. Maior. É a maior, né? Chutei e acertei, ó, a maior da América Latina. É uma honra para a gente, um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio, o prazer é meu, né? Nós temos orgulho de ser a sede aqui em Londrina, né? Uma empresa, ela a nível nacional, até internacional, a gente realiza leilões na Bolívia também. E está aqui junto com a Tarobá, essa importante afiliada da Band e através do podcast, que é essa ferramenta também muito legal de comunicação, legal, né? Muito legal. Também gosto. Muita gente aderiu, até pessoal mais velho, né? No começo começou uma coisa mais jovem, hoje tem um pessoal mais velho, escuta na estrada, já substitui às vezes até outros tipos de... estou escutando um pouco de rádio, depois vou para o podcast, né? Eu vejo muita gente curtindo isso, né? Então, o prazer é meu mesmo estar aqui e a gente bater um papo de um assunto que eu vivo ele desde que eu nasci. Então, que legal! É uma coisa que nasci nesse meio e trabalhei só nesse meio a vida inteira. Então, eu tenho bastante assunto legal para compartilhar. Eu acho legal que você comentou do podcast. O podcast é uma forma, né, gente, da gente aprender. Então, a gente assiste um podcast como se estivesse assistindo uma palestra, uma aula, né? Porque geralmente são temas assim... com pessoas que entendem do assunto, igual agora a gente vai conversar com você, é uma pessoa que realmente entende, né, da questão de pecuária, da questão de leilão, e você já deu ali uma pequena brecha ali, já para eu fazer uma pergunta para você. Então você está nesse meio da pecuária desde criança, você cresceu no sítio, é isso? Eu sou filho, neto, bisneto de pecuarista, né? Então, eu nasci na cidade, por questão já... de segurança na época, já tinha passado aquela fase de parteira. Meu pai é de parteira, hein? Olha que legal. Mas fui criado na fazenda, não morar, assim, falar, você morou na fazenda? Não, mas eu morei em cidade, pertinho da fazenda, chegava aí todo dia pra fazenda, ia pro colégio, passava tarde na fazenda, voltava para dormir na cidade, no dia cedo ia pra fazenda, e as férias na fazenda, depois que tive que ir para colégio em cidades maiores, né? Enfim... E eu tive essa vivência de criança, eu sempre fui muito observador, meu avô foi um pecuarista muito... daqueles caras que moram na fazenda, que fazia queijo para vender, que tinha galinha, que tinha porco, que tinha boi, tinha vaca, tirava leite, era assim... Nossa. Eu aprendi tudo isso. Aí agricultura, né? Meu avô também entrou no ramo de agricultura por necessidade, né? Naquela época as formações dos pastos, passava pela agricultura, plantava-se muito arroz naquela época. E meu pai também se aventurou aí na agricultura na década de 80, se aventurou porque naquela época era muito diferente. Era aventura de verdade, né? Era aventura. Enfim, então fui criado nesse meio e praticamente o que eu fiz na vida profissionalmente, eu cuidei da fazenda da família até os 19 anos. Depois dos 20 anos em diante, eu tenho 53 hoje, eu trabalho com leilões. Então, que legal. Eu só fiz isso minha vida inteira, então eu sou um autodidata em gado, melhoramento genético, fazenda, né? Eu já fui aprendendo com a vida, com as pessoas, com bate-papo, vendo. Então eu posso compartilhar de bastantes experiências e a Programa ser a maior leiloeira, né, da América Latina. A gente realiza mais de 1.200 leilões anuais. Então, uau. É todos os dias. Você conheceu lá, você viu, são 4 estúdios. Tem um sábado agora, não sei se é nesse próximo, agora esses próximos sábados, eu não lembro qual que é, que tem 9 leilões no sábado. Uau! Lógico, tem leilões que são fora, né? Não são só dentro do estúdio. Então, leilões tem vários formatos, né? Eu tenho um leilão lá no Pará, que é transmitido pela televisão, e o call center, vamos dizer assim, dos lances que vem de fora, tudo aqui em Londrina. Então são vários formatos.
Então, essa vivência diária nos traz muita informação e muita coisa atualizada. Né? Que interessante. E Carlos, você até comentou, né? Gente, uma curiosidade, tá? Eu já fui apresentador por um dia lá no programa Leilões. A Luli me levou, a Luli Barbeiro, que é minha amiga, apresentadora do Campo Vivo, que é o nosso programa rural, né? Da Band, em todo o Paraná, é transmitido em todo o estado. Ela me levou um dia e foi uma experiência única. Eu fiquei, assim, impressionado, porque eu sempre tinha visto na televisão, né, sendo feitas as transmissões, mas eu não imaginava como que era por trás. Eu fiquei impressionado, Carlos, com aquele monte de gente atendendo mensagem de WhatsApp. Gente, é gente do Brasil inteiro dando lances, né, quando vê ali o lote de gado, aí os locutores ali, os narradores vão falando, né, as qualidades do gado, as características, a região, e aí as pessoas já começam a mandar o WhatsApp, né, que ligam, tem gente que liga, né, que quer dar o lance e tal. O bastidor ali é algo assim surreal, é muito legal. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como que vocês chegam num leilão, né? O trabalho que é para conseguir montar uma transmissão como essa que você falou que vai ter daqui uns dias no sábado. Então, os leilões, 97%, 98% dos nossos leilões são transmitidos por canais de televisão rural. No caso do Grupo Band, que a Tarobá é afiliada, tem o canal Terra Viva e o AgroMais, que são nossos parceiros, e outros canais, né, que são canais que chegam através das casas das pessoas, através das TV por assinatura, parabólicas. Olha que legal. Né? Nenhum deles é TV aberta, né? Eles são ou por via de parabólica ou as TV por assinatura, as antenas, né? Essas antenas, e TV por assinatura de uma maneira geral. E também crescendo, como está crescendo no mundo da TV, o mundo digital, né? Alguns leilões são transmitidos somente pelas vias digitais, que hoje o principal é o YouTube, né? Principal plataforma disso, online, ao vivo, né? Você faz ao vivo, e desse leilão fica arquivado, pessoa que tem curiosidade depois para saber como é que foi, ele acessa o link. O nosso aplicativo, que é a Remate Web, é um aplicativo gigante, né? O pessoal baixa no celular, pode até lançar pelo aplicativo. Então, são as plataformas digitais crescendo também. Mas os canais de TV tradicionais ainda são a grande ferramenta. E como é que funciona? São vários formatos. Tem um que você vai lá, filma o animal na fazenda, edita aquele filme, coloca ali o GC. Então, o animal fica filmado na fazenda, no estúdio que você foi, o leiloeiro leiloa ele. E essa equipe comercial, que são nossos assessores comerciais, que nós chamamos eles entram em contato com os criadores, que eles já têm um mailer disso, como isso é diário, eles já sabem mais ou menos quem está comprando aquele tipo de mercadoria que está sendo ofertado, contacta eles, manda o link do leilão, como é que o senhor assiste? Eu assisto pela tal antena. Aí a pessoa, o canal tal, em tal antena. Tá, não, o meu é só a internet, vai no YouTube, tá aí o link, vou mandar no WhatsApp do senhor o link do YouTube, o senhor tem no aplicativo, e vai trazendo essas pessoas para disputar esses animais. Que legal. O modelo digital, as redes sociais, facilitaram muito você localizar essas pessoas, né? Porque você solta nas diversas plataformas a divulgação daquele leilão. Instagram, o Instagram é muito forte, né? Forte. E você tem aquela parte impulsionada, você fala, bom, eu tenho um gado que eu quero vender em tal região, impulsiona, que legal. Né? Então, coloca até a cidade que você quer atingir. A cidade que você quer atingir, né? E nosso mailer, o programa tem 55 anos. Então, o nosso mailer é gigantesco também. Então, a gente tem uma plataforma digital do nosso mailer que você coloca assim. Bom, Alta Floresta, que nem sua família tem fazenda. Eu quero vender gado em Alta Floresta. Eu entro no meu sistema e falo quem tem fazenda ou quem mora em Alta Floresta. Olha que legal. Sai uma lista. Com telefone, com e-mail de quem já está cadastrado com a gente. Que legal. Então, é um sistema muito moderno. A Programa é muito moderna, né? É a empresa mais moderna, mais tecnificada dentre todas, por isso que é a maior. E aí tem aquele leilão que é realizado aqui, no Parque de Exposição. Vamos dar um exemplo aqui. O leilão é aqui, num dos recintos aqui. Aí o pessoal vem, né? E ele também é transmitido. Que legal. E a pessoa pode comprar dali, dando lance ali pro pisteiro, que está ali, né? Ou via call center também. E o call center repassa esse lance para dentro do recinto. Para alguma pessoa que está ali. Legal. Não, é muito dinâmico. O leilão é uma coisa muito dinâmica, empolgante, apaixonante. É muito difícil um ex-profissional dessa área. Você fala, eu trabalhei com leilão, parei. Difícil. Normalmente quem não aguenta o pique é puxado. Imagino. É meio tipo televisão, assim, é meio puxado. É meio vida de artista, sabe? Não tem hora, trabalha à noite. É puxado, mas é muito gostoso. Eu imagino, porque fazer um programa de televisão de 1 hora, por exemplo, ao vivo, gente, é um trabalhão danado, vocês não têm noção. A gente faz
com muito amor, porque a gente ama, né? É. E imagina um leilão que você vai unir vários lotes de gado de várias regiões, várias pessoas envolvidas. É realmente algo, assim, bastante trabalhoso. Mas quando termina é a melhor parte que eu vejo lá. Assim, todo mundo se reúne, confraterniza, né? Comemora ali, é muito legal. O meio rural, ele é festivo, né? Ele gosta do verdade. churrasco, gosta da comemoração. Isso faz parte do meio rural, né? Não só leilões, o meio rural, de uma maneira geral, ele gosta, ele confraterniza muito, ele é muito sociável, né? Muita gente apaixona pelo meio rural até pela confraria do negócio, pelo social do negócio, né? Pelas amizades, né? O pessoal do campo é um povo, na grande maioria, um povo honesto, um povo trabalhador, né? É verdade. Então, é um meio muito gostoso, realmente. O meio rural, o meio dos leilões é muito gostoso e muito importante para o país, né? A pecuária, né, ela é muito importante para o país, ela está vivendo um momento desafiador em termos de necessidade de genética de ponta, de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela está ficando gigante também, né? E ela meio somada agora com agricultura, né? Essa integração agricultura e pecuária. A gente estava falando aqui no começo, você falou, meu pai hoje tem as terras com agricultura, falando no caso da sua família. Então, mas hoje tem aquele sistema, integração agricultura e pecuária. Uma época fica com capim, outra época volta a soja. No inverno... Dinâmico, né? Dinâmico. No inverno, às vezes, a pessoa não quer arriscar uma safra de milho, planta capim, usa aquela área integrada num período com gado, depois volta a soja. Então, tá vivendo um momento que a tecnologia, ela também está sendo uma necessidade, né? Genética está sendo uma necessidade. Então, a gente vive um momento legal, um momento de muita transformação. O mundo está em transformação, né? Verdade. A verdade é essa. E a pecuária está em transformação impressionante. É todos os dias tecnologia nova, novidade nova. E os leilões, por ter essa comunicação direta com o criador, né? Direta, digital, online, a gente tem muita função de informar também, né? Então, a gente tem muitas parcerias com órgãos importantes, como as associações de criadores, né? Os programas de melhoramento genético, que são programas que... A Embrapa, por exemplo, né? A gente traz para dentro, a pessoa faz a palestra ali antes de começar o leilão, porque a nossa função também é levar novidades para o ramo. Porque isso tudo vai beneficiar o todo, né? E beneficiando o todo, a gente é beneficiado, né? Então, o leilão tem essa parte gostosa também, que é essa parte de levar informação, de trocar informação, que a gente viaja muito, né? A gente passa o ano inteiro viajando em inúmeros lugares diferentes, ou visitando clientes para leilões futuros, ou realizando leilões. Então, a gente vê muita coisa acontecer. Que legal. E leva essa informação também para outros que não conhecem. Que legal. Você citou aí do caso da minha família, né? Eu cresci no sítio, né? Meu pai era pecuarista, então até os meus 17 anos eu cresci, gente andando de cavalo, curando o umbigo de bezerro em cima do cavalo e gado Nelore tentando chifrar. Tenho várias marcas, cicatrizes nas pernas de chifre. Só que já tenho o quê? Uns 18 anos que eu não tenho mais contato com a pecuária, né? E eu queria aproveitar dessa sua experiência, né, de tantos anos no setor, para você fazer um panorama para a gente hoje de como que está a pecuária no Brasil, né? Como que é hoje a questão do pecuarista, né? A questão da rentabilidade. É uma área muito forte, né? A gente sabe que a carne brasileira ela é muito bem vista no mundo inteiro. Mas como que está assim, para a vida do pecuarista hoje? Os incentivos são bons, não são? Como que está o mercado? Ele é um mercado que vem, como eu falei para você, em transformação muito grande. Vem mudando, né? Vem mudando, né? Mas se contar uma história um pouco recente, o Brasil ele teve uma expansão muito grande da pecuária na década de 70, 80. Foi onde se desbravou o cerrado. Né? Que legal. Porque o cerrado era um solo não fértil. Por quê? Porque não existia gramíneas para esse cerrado nosso. Então, a pecuária começou em regiões de terras mais férteis com capins que iam bem nessas terras férteis. E não tinha opção de capim para o cerrado. O cerrado ele é ácido, né? Então, por isso que tem aquelas árvores menores, mais tortas, assim, ele tem uma acidez maior. Com a tecnologia, isso a Embrapa ajudou muito, se introduziu os capins braquiária, que aguentam esse cerrado. E depois veio o calcário, né? Usar o calcário para corrigir a acidez dessa terra. O que aconteceu? Isso transformou o país, porque a imensidão do cerrado plantando esse capim e aumentando o rebanho. Olha que legal. E aumentando o rebanho, aumentando o rebanho. E
chegamos a um rebanho de mais de 200 milhões de cabeças e depois disso tivemos um crescimento muito grande das exportações. Isso ajudou muito. O setor teve uma crise, principalmente no ano de 2000, na verdade, na mudança do Plano Real, que foi o Plano Real foi 95, né? 96 ali, foi uma crise muito grande. Henrique Cardoso, né? O gado tinha aumentado muito e não tinha o consumo pequeno interno, as exportações eram muito restritas. A partir do ano 2000, quando a Organização Mundial do Comércio aceitou a China como integrante, que começamos a exportar. China, quando a gente fala, é a Ásia, na maneira geral. É que a China é a maior, né? Sim. Esse mercado começou a tomar uma dinâmica diferente. Então, aí se começou o Brasil a crescer nos anos 2000, a exportação. Então, hoje, a gente vive uma pecuária muito diferente do passado, né? Uma pecuária muito mais tecnificada, porque as exigências da exportação, elas são muito maiores do que aquela exigência antiga de consumo de carne, boi de 4, 5 anos de idade. Isso no mercado de exportação não aceita, ele quer um animal, principalmente o mercado da Ásia, que é o maior que a gente exporta, né? Ele quer um animal de 30 meses para baixo. Uau. O ideal é 29 meses no máximo, né? É um mercado de exportação, ele é na grande maioria machos, né? Uhum. As fêmeas ficam para consumo interno, fêmeas é muito pouca coisa que é exportado. E hoje se busca atender esse mercado de valor agregado, né? Então a pecuária está vivendo um momento que ela necessita produzir esse boi que é o boi mais valorizado, né? Então, para se produzir esse boi, se precisa de tecnologia. Então, ela está vivendo essa necessidade de implantar tecnologia. Nutrição de primeira, que é um capim adubado, revitalizado, junto com confinamento de qualidade, para ter esse boi jovem. Porque esse boi jovem, ele precisa de genética e nutrição, são pilares que se complementam, né? Não dá para, se não tiver genética, o animal não tem desempenho, você gasta com confinamento, ele ganha pouco peso. E se ele tiver só genética e não tiver nutrição, ele não consegue expressar, né? É igual você pegar um carro de alta potência e colocar um combustível ruim. Ele não vai desempenhar, né? Então funciona assim, é um tripé de genética, capim de qualidade e confinamento. E a pecuária está vivendo isso. Quem está conseguindo agregar esses valores, produzir animal que o mercado quer, que são animais de qualidade, começa o bezerro, né, produzido, o bezerro produzido, que é aquele bezerro pesado, de genética conhecida, genética aprovada, ele está vendendo esse bezerro até pelo dobro do preço de um bezerro comum. Olha. Né? Nós temos um mercado de bezerro que ele vai de R$12 o quilo a 17 do quilo vivo. Por quê? Varia, né? Varia porque a ponta do mercado, que é o cara que engorda, ele precisa desse bezerro geneticamente já melhorado, que ele vai dar um desempenho com essa tecnologia de recria bem feita, recriar ele bem feito. A recria, o que é a recria? Quando você compra o bezerro de desmama, até ele atingir a idade de ir para o confinamento, que é normalmente, ele vai para o confinamento, esses animais precoces, entre 17, 18 meses, 20 meses, ele entra no confinamento e é abatido até com 2 anos de idade. Esse é o filé, né, do negócio. Então, está tendo rentabilidade quem está se enquadrando nessas novas tecnologias, nessas novas exigências do mercado, que são animais jovens, pesados, que, consequentemente, a carne é mais macia. Porque a maciez da carne, ela é primeiramente ligada à idade do abate. Isso aí é as fibras mais... Legal, não sabia. Quanto mais jovem o animal, mais macia a carne é. Só que, para a carne ter sabor, o animal precisa ser abatido após a maturidade sexual, tanto do macho e da fêmea. A fêmea quando está em idade para emprenhar e o macho quando começa a produzir sêmen. Então aí a carne chega no sabor perfeito, né? Porque a carne, quando é um animal muito jovem, bezerro, por exemplo, carne muito macia, mas de pouco gosto, desbranquiçada, né? Uhum. Então, esse é o ideal. O ideal é a fase de maturidade dos animais, que hoje os animais precoces as fêmeas atingem maturidade sexual a partir dos 16 meses, os machos normalmente 18, 19, então daí em diante o abate fica excepcional. E abater sempre macho e fêmea com menos de 2 anos. Essa é a grande exigência. Quem está conseguindo fazer isso está tendo rentabilidade. Interessante, hein? Né? Tem gente que não faz isso, às vezes por não conseguir, por algum motivo financeiro, às vezes está descapitalizado, mas as pessoas vão buscando.
Infelizmente, a gente está vivendo um governo com taxa de juros muito alta. Altíssima. Muito alta. E a pecuária, qualquer negócio não aceita taxa de juros alta. Então, seria formas do cara implantar tecnologia pegando dinheiro a longo prazo com taxa de juros barata. Isso não está existindo. Então, está um momento um pouco estagnado. O povo está com medo. Eu não vou pegar dinheiro para pagar 15% ao ano. Né? Os juros ideais para o agro é 6%, 7% ao ano. Né? É um juro aceitável. Isso não está tendo. Salvo algum dinheiro raro, outro, que daí acaba significando pouco, porque é pouca coisa dentro do universo gigantesco. Mas o Brasil, ele tem a força do agro, ela surpreende demais. É uma coisa assim... o agro, ele independe de governo, né? Ele precisa do governo para ser melhor ainda. Mas ele consegue andar sem governo. Ele é mais forte do que tudo isso de errado que você vê acontecer no país, né? Tem vida própria, né? Ele tem vida própria. Ele poderia ser melhor se ele tivesse um governo que ajudasse mais, né? Que estivesse pensando mais no agro. Mas ele vai se virando e existe muito investimento dentro do agro, né? Você vê grandes grupos empresariais que tem como agro um porto seguro. O cara ganha dinheiro com uma indústria de tal... Uma indústria, sei lá, uma indústria automotiva, lá, uma indústria, ramo imobiliário e tal. Ele junta uma grana, ele investe em terra, porque terra só valorizou a vida inteira e cada vez mais vai valorizar. Aí ele investe naquela terra, ele investe em genética, ele investe em produção. Então o agro, ele tem um financiamento paralelo, que é um dinheiro que vem de outros setores e cai para dentro do agro. Isso aí revolucionou, né? Então não depende só do governo, nem do pecuarista tradicional que luta com dificuldade, mas os mais competentes estão rompendo também e crescendo e se modernizando. Então ele é um setor que hoje, bem tocado, ele compete com a agricultura, né? Ele muitas vezes é até mais rentável e mais seguro, né? Mais seguro ele é porque ele depende menos do fator climático. O fator climático na agricultura ele é de impacto. É verdade. Faltou 30 dias de chuva, pode comprometer tudo. O gado faltou 30 dias de chuva, ele pode perder um pouquinho de peso, mas daqui a um dia ele já recupera tudo isso né? Então a pecuária ela vive um bom momento, sim, né? Porque ela tem hoje um boi a nível nacional, um boi de qualidade em torno de R$300, a gente sabe de negócios de bois de muita qualidade, já mais bem localizados, próximo ao estado de São Paulo ou no estado de São Paulo, sendo comercializado a 320, 330 arroba. Então já existe uma recuperação, sim, de preços. Ela houve desde o segundo semestre do ano passado. Há um ano atrás, o boi estava R$220. Então, só para você ter uma ideia, né? Por isso que tem essa reclamação do governo, que a carne subiu. O boi subiu 35% em um ano. Que, na verdade, não é que subiu, ele voltou, né, ao preço, que ele já tinha dado 300 na época da pandemia, em 2020, 2021, não lembro agora. Ele já tinha chegado aos R$300. Então, é um cenário positivo. Agora, eu repito para você, ele é um cenário novo, né? É um cenário onde a tecnologia e a genética passam a ser insumos obrigatórios, necessários, e quem não se utilizar dessas ferramentas, tecnologia e genética, vai ser irresponsável com o próprio patrimônio. A gente vem falando muito isso. As ferramentas, principalmente genética, ela é muito barata. A genética é um produto muito barato. Você compra uma dose de sêmen para você inseminar uma vaca, levando em consideração que se gasta, em média, 1,5 dose para emprenhar uma vaca, porque ela nem sempre emprenha na primeira inseminação, você tem que fazer a segunda, né? Então, são R$40, você compra uma dose de sêmen de um touro de alto nível, de qualquer raça, 40. Então, com R$60, você introduz numa vaca a melhor genética possível no momento. Legal. Muito barato. Barato, né? Mesmo. Um touro reprodutor, que ele está sendo hoje, você adquire bons touros aí na casa de R$20 mil, sendo que já tem bezerro sendo comercializado de qualidade a R$4 mil. Com 5 bezerros, você compra um reprodutor de alto nível. Então, assim, o momento de investir em genética está muito bom e é necessário, muito necessário. E é o mais barato de tudo, a genética. Então, a gente orienta muito o pessoal, vai na genética. E genética é legal, sabe por quê? Genética é um insumo acumulativo. Se você usou um bom touro no seu gado, através de sêmen ou através da monta natural, aquele bezerro que nasce, aquela bezerra que nasce, que se transforma numa vaca, por mais que você não tenha tecnologia na sua fazenda suficiente para criá-la no jeito que ela merecia, mas os genes bons ficam nela.
Entendeu? Ela vai passar para frente. Né? Vai passar para frente. Isso é igual carro com tração, que você fala, mas para quê? Uma hora se você precisar usar, tá ali e você usa, né? Então, a genética, esse insumo. Os outros insumos, eles não são acumulativos. O adubo, por exemplo, o adubo você usou na terra, enquanto ele fez efeito, ele ajudou, depois você tem que jogar de novo. A genética é acumulativa, ela fica. O que você colocou não perde. Tá na propriedade, né? Você não perde. Colocou genética boa, você só perde se você usar coisa ruim depois. Mas se você continuar usando a boa, você só vai crescendo. Então, é um momento legal, um momento que está muito dinâmico, rentável, essa integração com a agricultura, transformando a pecuária, né? O agricultor é muito competente para produzir comida, né? Ele sabe plantar, colher e armazenar, e o pecuarista sabe criar. Quando junta as duas... Sensacional. Sensacional. É onde os confinamentos estão gigantes, né? Hoje... Vem crescendo muito o confinamento, né? Muito. Hoje, por exemplo, o estado de Goiás. O estado de Goiás, eu não sei falar o percentual, mas é um percentual muito maior do que o engordado a pasto já é confinamento. A região onde sua família tem no norte ali, como são regiões muito boas de chuva, algumas terras onduladas que não cabe agricultura e de alto... qualidade. Ainda se existe mais engorda de boi a pasto. Mas a pasto suplementado. Que ele come ali farelo de soja, milho, né? Numa suplementação. Então, a integração, quem está acertando ela, quem está sabendo fazer ela bem feita, aí sim está sendo uma rentabilidade muito legal mesmo. Que interessante. Então, é um momento de mudança. Como tudo na pecuária ele é mais lento, né? As mudanças na pecuária elas são mais lentas do que na agricultura. A agricultura é muito rápida porque você colhe em 4, 5 meses. Então você já vê o resultado ali, você já vê o que você tem que fazer para frente. O gado demora, né? Uma vaca ela demora 2 anos a 3 anos para emprenhar, depois ela tem mais 1 ano para parir. Esse bezerro demora para entrar no mercado 2 anos, quer dizer, é uma coisa de 5 anos, né? Que você leva para você ter um pulo genético. E a soja, no mesmo ano você já descobre que a semente, se você for, é boa, não é. Então, muito rápido. Assim como o frango e o porco, né? Um frango dura 45 dias, no máximo 60, né? Muito rápido. O porco, 150 dias, ele é abatido, 180. Então, é muito rápido, né? A velocidade de melhorar. Agora a pecuária é mais lenta um pouco. Mas ela vem um lento acelerado, porque o mercado não dá mais aquela coisa daquele fazendeirão antigo que chegava na fazenda sem pressa, vamos tomar um cafezinho, as fazendas viraram indústria, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Tipo, ele virou realmente assim um empreendedor mesmo, né? Uma indústria. Os funcionários têm hora para começar a trabalhar, terminar de trabalhar, tem todos os direitos, né? Moradia, hoje é muito moderno isso, o bem-estar humano ele é muito... É essencial, né, para o resultado também, né? Mudou muito. Hoje a mão de obra está se qualificando, automaticamente está estudando mais, exigindo mais. Então hoje as fazendas, as casas dos funcionários é tudo arrumadinho, até muitas com ar-condicionado. Ar-condicionado, que eu falar, lá no norte do Mato Grosso com ar-condicionado. A facilidade... As internets estão melhorando a nível nacional, né? Já aí tem as internets via satélite, que já estão bem comuns. Então, você chega nas fazendas... Hoje você não fala com o fazendeiro no celular. Se ligar no celular, ele não atende, porque não pega. É WhatsApp. Você liga no WhatsApp que ele atende, que digitalizou praticamente, virou tudo, as fazendas... Torre de celular não tem, mas da internet está lá. Da internet está lá. Hoje tem aquela por rádio, que foi primeiro, tem cabeada. Tem muita fazenda cabeada. A fibra passa na rodovia, a sede dele é 4, 5 quilômetros, ele banca do bolso dele. Lá, né, o cabo. Pô, vai mudar a vida dele aquilo. Muitas fazendas são cabeadas de fibra, né? Porque as fibras passam nas principais rodovias, né? Aí você faz o pedido ali e não é barato. Não. Só que se você dilui no tempo, muitas fazendas dessas têm faturamento... investimento, né? Faturamentos gigantes, né? Que proporcionam isso. Então... É um tempo de mudança e os leilões, como eu digo, andam muito casados com tudo isso que acontece. Então, é um momento legal. Respondendo você, a pecuária vai bem sim, mas ela precisa desses itens de tecnologia e genética. Tecnologia e genética, então, é essencial aí para quem quer se dar bem na pecuária. É a demanda, é a necessidade dos próximos anos. Terra, quem tem, quem não tem, não vai ser fácil de ter. Né? Demora muito para se pagar, né, o investimento. Muito. Né? Comprar a terra. Então, hoje, se tem que produzir
muito naquilo que você tem. Antigamente, você levava... Às vezes era melhor você não gastar tanto para sobrar mais para comprar o vizinho. Verdade. Não compra mais o vizinho com dinheiro de pecuária fácil, né? Precisa tá ganhando muito dinheiro para conseguir comprar um pedacinho de terra a mais. Então, o que acontece? Você tem que produzir muito mais naquilo que você já tem do que antes, né? A pecuária ela já foi até poupança. Antigamente, muita gente usava como poupança. Ia comprando gado, não precisava ser tão eficiente. Precisava ir nascendo, juntando, guardando. Vai né? deixando estocando ali. Vai estocando, era muito acumulativa, que era principalmente naquela época de inflação. E hoje não, hoje é um negócio que requer fluxo de caixa, estudo do negócio, você planejar, né, fazer planejamento de estratégia, o que eu vou fazer esse ano, vou engordar, não vou vender os animais antes, vou confinar, não vou, aí está segmentando também bastante, o mercado está começando a segmentar bastante. Tem pessoa falando, não, minha região, a minha fazenda é para cria, eu vou fornecer bezerro de qualidade, ponto. Outros, eu sou um cara que sei fazer comida, então eu vou fazer um confinamento grande, vou comprar esses animais e eu vou confinar. Hoje nós temos confinadores no Brasil que já abatem 200 mil cabeças por ano. Rapaz, então, é muita coisa, hein? É muita coisa. São grandes players no negócio, né? Que enxergaram esse negócio. E como tudo em escala, o boi dele é mais barato. Ele compra tudo, né, em grande volume. Tudo que ele compra, desde um trator, ele é muito mais otimizado do que um cara que tem um confinamento pequeno, né? Então, os grandes... Só que esse grande, ele vira comprador do pequeno também e paga bem pela qualidade. Então, tá tudo certo, não tem nada errado. E esse cara, e esses grandes empresários que entram nesse ramo, eles enriquecem a região, né? Porque eles compram muito grãos, eles usam muito de recursos humanos, né, de mão de obra, usam muito de gasto dentro da cidade com material de construção, com insumos agropecuários, né? Então, o negócio da pecuária hoje, ela é necessário gastar muito para ter rentabilidade. Ela já foi uma atividade que você dava para o gado sal branco, esse sal que a gente põe no alimento. Colocava no coxo, né? E ficava lá. E punha bem de vez em quando também. Você punha mais para ele vir, para você juntar ele, para ser atraído pelo aquele sal, do que, na verdade, como suplementação, né? Hoje, o mínimo que se dá para um animal é sal mineral, que é esse sal com os reforços minerais, né? Principalmente cálcio e fósforo, que são o básico que mais falta nas terras de cerrado, que são a grande maioria da pecuária hoje. Então, hoje se gasta muito para produzir. Automaticamente você movimenta muito o mercado. Você tem veterinário, agrônomo, adubo, sal mineral, ração, vermífugo, vacina, entendeu? E aí tem vacina reprodutiva. Agora, nós temos até um fato legal, que a nossa exposição hoje, ela só não está maior em termos de comercialização de gado, porque a gente tem a barreira sanitária, né? O Paraná parou de vacinar por recomendações, né, internacionais. Só que isso prejudicou um pouco a gente, mas que a longo prazo não vamos ganhar muito, por isso que ninguém está reclamando, nem se manifestando, porque é uma coisa que você tem que passar para colher para atender o mercado mundial. Mas a Expo Londrina, ela sentiu muito porque não pode entrar gado de fora aqui para ser comercializado, né? Só pode sair. E parece que no segundo semestre agora unifica os estados vizinhos todos. Os vizinhos e os mais próximos. São Paulo, que é vizinho, Mato Grosso do Sul, que é vizinho. Aí depois vem o Goiás, que é próximo. Entra o Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Os estados do Sul já é aberto, porque eles estão na mesma condição sanitária, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a Expo Londrina do ano que vem, ela deve ser muito grande em termos de animais, que ela já é ela nunca deixou de ser uma grande feira, né? Mas ela perdeu um pouquinho da presença de criadores de outros estados por eles não poderem trazer os animais para expor aqui, automaticamente comercializá-los. E aí vem mais gente que também aí compra o produto aqui, né? Mas esse segundo semestre, a Expo Londrina do ano que vem é 90%, se não acontecer nem alguma coisa que possa atrapalhar, que seja fora do que vem acontecendo, que possa atrapalhar. Então, a Expo Londrina de 2026, com certeza, vai ser uma grande feira. Mas
foi um insumo que diminuiu, né? Hoje não se vacina mais de febre aftosa em grande parte dos estados. Alguns estados ainda estão em processo de se adequação para isso. Alguns estados do Nordeste ainda não entraram nisso, mas o restante, todos já pararam de vacinar. A doença está extinta no país, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ela se usou vacinação, sei lá, por 40 anos, eu acho, 30, 40 anos de obrigação de usar. Então é uma nova fase também, uma fase importante, principalmente que muitos países só compram carne já de lugar que não vacina, né? Olha. Então, a exportação, ela tem um grau de exigência muito grande, né? Ela tem um grau de exigência muito maior do que o produto interno, né? Porque lá fora se cria muitos monstros também que às vezes nem existem, né? Então acaba tendo muitas exigências a mais. Que legal, né? Sensacional. Gente, foi uma verdadeira aula aqui, né, com o Carlos, para a gente entender como é que está o mercado hoje da pecuária no Brasil, também da questão dos leilões, né? E só mais uma pergunta antes da gente encerrar, que eu fiquei com uma curiosidade. Quando vai fazer o leilão, né? A gente sabe que a Programa Leilões hoje tem uma credibilidade gigantesca no meio, né, na pecuária brasileira. Quando vai fazer um leilão, por exemplo, que as pessoas se cadastram ali, né? Os criadores se cadastram. Como que funciona? Vocês têm uma equipe que vai a campo, que conversa com esse pecuarista, né, para entender como é que está aquele gado, como é que está aquele lote, como que foi criado, porque eu vejo que quando o leiloeiro vai falar, ele tem muitos detalhes, né, ele sabe tudo sobre aquele lote. Eu acho isso tão interessante, é uma curiosidade mesmo. O leilão é assim, os leilões existem os que acontecem de um ano para o outro, automático, né? Sim. Nós temos leilões que fazem 30 anos que acontecem. Uau. 30, sem nunca ter falhado. Mudado. E alguns programas faz ele a 30, né? Então, esse leilão, ele é discutido todo ano. Termina uma edição, normalmente se marca uma reunião 1 mês, 2 meses depois para replanejá-lo. Porque o mercado, ele não é o mesmo todo ano. Então, existe mudança, né? Nós tivemos uma pandemia, eles passaram todos a serem virtuais. Leilões que recebiam 1000 pessoas, servindo as melhores bebidas do mundo, não sei o quê, passaram a ser dentro do estúdio e ter dado certo, né? A tecnologia permitiu que eles continuassem, né? Período da pandemia, durante 2 ou até 3 anos, né? Teve leilão lembra que dava aquelas piorada e liberava, fechava tudo. Né? Foi terrível. Então, tem leilões que se repetem, eles só são replanejados. Tem criadores novos que entram em contato com a gente, eu estou criando tal raça, não sei o quê, vocês podem fazer uma visita aqui para ver? Que legal. Aí a gente vai lá, manda uma equipe técnica nossa lá. Mesmo. Vamos lá, olhamos o que está acontecendo na fazenda dele, como são os animais, a qualidade, damos dicas da preparação desses animais, você precisa desses animais estarem com tantos tempo de idade, pesando tantos quilos. Nós temos assessorias técnicas terceirizadas que vêm te ajudar, vamos indicá-las. São essas, você escolhe. E aí é feito todo um planejamento para ser realizado esse leilão. Isso, principalmente no mercado de genética, ele é muito planejado. E sim, grande parte dos leilões, a gente vai na propriedade para ver. Mesmo leilões de tradicionais criadores. Que às vezes, queria que vocês dessem um pulo aqui, legal. Eu estou com uma novidade, estou com um gado diferente. Mesmo criadores já fazem todo ano, a gente visita também. A gente cria uma dinâmica de visitas, principalmente no final do ano, que diminui um pouco os leilões, e no começo do ano. Para acompanhar. A gente vai e faz uns tours de visita para aqueles criadores que estão precisando. Tem cara que está desanimado, você precisa dar uma energizada nele, uma animada. Uma força, uma motivação, né? Às vezes, vários problemas, às vezes familiar, às vezes o negócio dele, ele errou e tá cabisbaixo porque ele errou, e ele fala, não, vamos consertar. Então tem essas visitas até psicológicas, elas existem, né? E aí tem aquelas reuniões hoje, WhatsApp, sala de bate-papo online, o cara lá na fazenda entrou lá, e aí, não sei o que, ó o que eu filmei, eu vou pôr aí, mandar para você. Legal. Muitos leilões são discutidos hoje de formato digital. Uma sala igual nós estamos aqui, né? WhatsApp. Aqueles links de conversa. Tem o Google Meet, eu sou analfabeto digital. O que eu conheço de gado, eu não conheço digital. VMix, sei lá como é que chama, põe aqui lá e entra lá ao VMix vivo. Também tem. Inclusive, nos leilões, muitos criadores que não conseguem vir até aqui, ou não pode vir, ou nem mesmo planejou vir, ele participa do leilão online. Igual vocês fazem matéria na rua, que entra o cara lá, ele entra participando, comentando, dando palpite e o leilão acontecendo, né?
Então, o planejamento, ele é o planejamento, você tocou num assunto muito legal, para chegar até tudo aquilo que você viu, na verdade é o fundamental, porque leilão mal planejado, chega na hora, não tem mais o que fazer. O gado não está bonito como deveria, não está na data certa, não está no canal correto, não está no formato correto. Tem várias coisas. O sucesso de um leilão é um conjunto de várias coisas que tem que ser bem embolado. Às vezes não adianta o gado estar bonito e estar com a genética desatualizada, né? Ah, tá bonito, não vai mas... um preço legal, né? É igual você achar um carro bonito, você entra lá dentro e fala, puta, não tem multimídia. Não, o básico não tá ali, né? Não tá ali. Você fala, pô, eu gostei, mas... Né? Então, hoje tem que ser bonito e embarcar de tecnologia. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo é fácil. Que legal, gente. Olha, foi uma verdadeira aula aqui, Carlos. Queria te agradecer por ter vindo aqui, né? A gente sabe da correria que é, né? Principalmente em tempos de feira, né? Que vocês estão bem envolvidos com o mercado também da pecuária. Obrigado por ter vindo, por ter trazido um pouco da sua experiência, da sua autoridade também na pecuária. E queria também parabenizar aqui em nome da Tarobá por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na Programa Leilões, que inclusive movimenta a economia do nosso país, né? É hoje uma empresa assim, extremamente importante para a economia e para a pecuária brasileira. Parabéns, tá? Muito obrigado. O programa tem orgulho de ser sediado aqui. É programa das maiores geradoras de receita para a prefeitura, porque nós somos prestador de serviço e é tudo realizado aqui. Então, contribui muito com o município também. Que legal. Uma arrecadação muito significante do imposto sobre serviços, né? Que é recolhido aqui. Então, o programa tem uma atuação muito forte dentro do estado e fora, a nível nacional. E traz o nome de Londrina para o mundo inteiro, né? Porque as transmissões hoje são mundiais, né? Com as plataformas digitais. Então, eu que agradeço muito dessa oportunidade. O programa está de portas abertas para toda a equipe Tarobá, para todo sentido, para visita, para trocar informação, para fazer uma reportagem, o que vocês quiserem fazer e vice-versa. Que legal. Obrigado, tá, Carlos? Sucesso para você. Obrigado. Tá? Esse, gente, foi mais um episódio, então, aqui do Tá no Pod, o nosso podcast da Tarobá. E essa semana, inclusive, exclusivamente aqui na Expo Londrina. E daqui a pouco a gente volta e vai ter mais transmissões de podcasts aqui ao vivo, tá? Tchau e até a próxima.